Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre uma repercussão geral publicada no informativo 794 do STF. O tema é reforma emergencial realizada por determinação do Poder Judiciário em relação à administração pública, bem como o afastamento de dois fundamentos que são reserva do possível e separação dos poderes. Nós vamos analisar 10 fundamentos trazidos pelo ministro Ricardo Lewandowski nesse julgamento aqui, que possibilitou esse afastamento desses argumentos. Vamos analisar primeiro a tese fixada. O que o STF definiu? É lícito ao Poder Judiciário impor à administração pública uma obrigação de fazer, que consiste na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais, grifa, em estabelecimentos prisionais, não sendo oponível a essa determinação argumentos como reserva do possível nem separação dos poderes. Qual foi o caso julgado pelo STF que serviu de paradigma para a fixação dessa tese nessa repercussão geral? Uruguaiana, o município do Rio Grande do Sul, possuía lá em 2006 um albergue em situação calamitosa. O Ministério Público Estadual, então, definiu que ajuizaria uma ação civil pública pleiteando ao Poder Judiciário uma reforma daquele local em caráter emergencial. Ele conseguiu isso, o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul venceu em primeira instância, mas perdeu no TJ do Rio Grande do Sul. O TJ entendeu que aquela decisão tratava de ato discricionário relativo à política pública e, por isso, o Poder Judiciário não devia entrar no mérito dessa discricionariedade. O caso chegou para análise no STF e o ministro Ricardo Lewandowski foi o relator e bem conduziu o julgamento, que durou 4 horas e, na minha visão, alterou. Ele trouxe um novo olhar para esse debate tão desgastado que estava sendo utilizado pela jurisprudência brasileira, o embate mínimo existencial, reserva do possível, escolhas trágicas, essa realização de obras públicas que, se objetivamente verificada a falta de financiamento, a falta de verbas públicas, o Poder Judiciário não determinava nada. Não havia consequência para que essa prática ocorresse. Eis que o ministro começa o seu julgamento, depois das sustentações orais, ele começa trazendo alguns dados interessantes no julgamento dele. Ele começou dizendo: a população carcerária do Brasil hoje totaliza 600 mil pessoas. Dessas 600 mil pessoas, 40% são presos provisórios. E mais, o Brasil é o 4º país do mundo que mais prende. E ele continua contando um relato pessoal dele. Como ministro do STF, ele afirma que ele teve a possibilidade de visitar diversos estabelecimentos prisionais pelo país. E o que ele viu foi uma situação de perplexidade. Ele disse: eu me vi perplexo diante do que está acontecendo Brasil afora. O ser humano está sendo coisificado nas cadeias públicas. E, em verdade, a gente nem poderia chamar aquilo de cadeia de prisão. A gente deveria falar em depósito de pessoas, o nome apropriado para o que está acontecendo no Brasil. E aí ele vem elencando os problemas de Uruguaiana especificamente. Nesse estabelecimento prisional, o telhado estava cedendo, presos estavam em contato com esgoto a céu aberto, umidade tinha provocado a morte de um dos presos que, em contato com a eletricidade, com essa umidade, faleceu. E ele disse: o que o Poder Judiciário tende a fazer, visando tudo isso, é encontrar argumentos jurídicos e embasados na Constituição Federal para mudar essa realidade brasileira, que atualmente, ele afirmou expressamente, é uma vergonha nacional. Então ele bem fundamentou em 10 fundamentos, 9 de autoria dele, um eu trouxe do ministro Celso de Mello, o final. Primeiro fundamento, para ser possível que o Poder Judiciário determine em caráter emergencial à administração pública reformas em estabelecimento prisional. Dignidade da pessoa humana estava sendo violada.
Artigo 5º, 49 da Constituição Federal, que diz especificamente da integridade física dos presos. Esse argumento foi defendido por bastante tempo na sustentação oral, inclusive do Janot, Procurador-Geral da República, falou bastante tempo sobre esse artigo 5º, 49. Terceiro argumento, a função ressocializadora da pena praticamente seria impossível de ser atingida em lugares como esses retratados aqui no caso concreto. 4. Inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário não pode se isentar em relação a esses temas. Não podemos aqui praticar, lembrou o ministro, o que os Estados Unidos fizeram entre as décadas de 40 e de 60, praticando uma política denominada hands-off, política de não interferência. Juízes se recusavam a entrar nesse mérito de políticas públicas em relação aos presídios americanos. E daí surgiu esse nome. Temos até um artigo que, se vocês quiserem pesquisar na internet, Luiz Flávio Gomes já escreveu sobre essa política do hands-off. Outro argumento, a aplicação dos direitos fundamentais, ela é imediata. Não estamos falando, quando estamos falando de direitos fundamentais, não dá para falar que esses direitos são normas programáticas. Outro argumento, diversos dispositivos da Lei de Execução Penal estão sendo violados. A LEP, além da Constituição Federal, está sendo violada. Outro, normas internacionais, e aqui ele cita resoluções da ONU, inclusive, violadas quando um estabelecimento prisional chega a esse ponto. O último argumento dele, o nono argumento, é possibilidade de superação da reserva do possível, tendo em vista que o fato da administração pública alegar falta de verbas é uma grande falácia. E aí ele traz sua assessora, inclusive a assessoria dele chega com post-it nesse momento, quando ele está falando sobre a reserva do possível, com dados atualizados, dizendo o fundo penitenciário possui atualmente mais de R$1 bilhão que não está sendo utilizado pelo poder público. Então falta, pelo que ele nota, tem dinheiro, mas nada está acontecendo e os presídios estão como estão, por quê? Simplesmente falta vontade política. Então o Poder Judiciário, tomando uma atitude, afastou neste caso reserva do possível e separação dos poderes. E aí vem o argumento do ministro Celso de Mello complementando esses argumentos todos do Ricardo Lewandowski. Argumento do ministro Celso de Mello é no seguinte sentido: nós estamos impedindo, além de determinar uma reforma emergencial, nós estamos impedindo o excesso na execução da pena. Essas penas mais gravosas, determinadas em locais como esses, sequer constam no título judicial em que foi condenada aquela pessoa, ou até mesmo na legislação. Então são 10 argumentos que eu digo que vocês devam memorizar, não precisa memorizar todos, mas eu diria, afastou reserva do possível, afastou separação de poderes, quando o caso é de reforma emergencial em estabelecimentos prisionais, numa repercussão geral. Então isso tem tudo a ver com prova, que pode cair. A pegadinha que pode ser que caia na prova é a palavra emergencial, a prova querer te levar à conclusão de que toda e qualquer reforma foi permitida por essa repercussão geral, o que não é verdade. O caráter emergencial tem que estar constante no caso concreto. E eu finalizo, que eu quero que você leia uma decisão do informativo 543, em que o ministro Herman Benjamin, critica principalmente a equivocada importação que o Brasil fez da reserva do possível, do direito alemão. Nós não poderíamos ter importado da forma como foi feita aqui no Brasil esse instituto. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos para todo mundo. Até semana que vem. Tchau!